Eu quero lançar uma polêmica aqui sobre a política nacional. Afinal de contas, a proibição de militares no primeiro escalão do governo deve ser incluída na PEC, que será apresentada no Senado Federal na próxima semana. Quem tem mais informações para contar para a gente é a Yasmin Costa. Um tema que divide, né, Yasmin? Bom dia. O relator da PEC dos militares, o senador Jorge Cajuru, do PSD de Goiás, deve incluir na proposta a proibição para que membros das Forças Armadas da Ativa integrem o primeiro escalão do governo. O relator deve apresentar o texto na semana que vem e ainda está decidindo a partir de quando essa medida vai valer. A sugestão de obrigar os membros das Forças Armadas a deixarem a Ativa, caso ocupem cargos de primeiro escalão, chegou a fazer parte do texto inicial da PEC. Mas o autor da medida, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, retirou esse trecho por considerar discriminatório. O texto propõe que o militar em serviço ativo e estável que queira se candidatar a cargo eletivo seja transferido para a reserva no ato do registro da candidatura. Essa proposta foi apresentada pelo governo, que justifica a medida como uma forma de garantir a neutralidade política das Forças Armadas. A expectativa é que a PEC comece a ser apreciada a partir da terceira semana de novembro no Senado. Gente, a reportagem da nossa Yasmin Costa, eu vou passar a bola para você, Pepe. Eu quero entender o que você pensa sobre essa PEC. Não, primeiro que as forças militares, né, é uma força de Estado, não é? É uma estrutura estatal. Realmente é um absurdo você ver os militares assumindo cargo no primeiro escalão do governo federal, não é? Isso acaba dando aos militares, que deveria ter uma função de defender o Estado, né, de ficar acima das discussões ideológicas e partidárias, né, dentro de uma questão partidária e politizada. Então essa PEC, ela veio em boa hora para impedir que os militares entrem no primeiro escalão do governo. Agora é bom lembrar, esse é um ponto que eu concordo com o Nelsinho, né? Quando o militar assume um cargo eletivo, ele deixa de estar na ativa e ele fica, aposentado, né, dentro da Força Militar. Nessas situações, eu não vejo nenhum problema do militar assumir cargo eletivo, mas assumir cargo no primeiro escalão do governo, ministério, secretaria de Estado, sendo militar, isso realmente, na minha opinião, é um absurdo. Ô Nelsinho, você já concorda com a PEC, né? Nesse ponto, que é a novidade, ô Paulinho, primeiro bom dia a você, aos colegas todos. A novidade é a seguinte, proposta do Cajuru, de que quando um militar for ser convidado, for assumir algum posto no primeiro escalão do governo, nós estamos falando de Secretaria de Estado nos estados ou de Ministério no governo federal, que ele vá para a reserva, que ele se torne inativo, que ele aposente, se desligue da sua função ativa no serviço militar. Neste ponto eu concordo. Eu acredito que para você assumir um cargo no executivo, você deve necessariamente deixar o serviço ativo, porque é uma questão de escolha. Você ou está no serviço militar ou está no serviço público executivo. Já em relação à proposta inicial, Paulinho, aí eu sou contra, porque a ideia qual que é? É de fazer com que o militar vá para a reserva para se candidatar, ou seja, ele não sabe nem se ele vai ganhar ou não uma disputa eleitoral e ele já tem que fazer uma escolha de vida, de deixar uma carreira, de deixar toda... Mas ele escolhe o partido político. Ser candidato já é uma escolha de... Já está escolhendo entrar na política. Pois é, mas daí ele vai deixar a carreira toda por 3 meses de campanha. Mas é a escolha que ele está fazendo. Mas daí na questão da eleição. Então vamos pensar no filiação. Exato. Não tem problema nenhum. Atividade partidária, a questão é a seguinte, enquanto é militar, isso a questão é completamente inadequado. A questão é a seguinte, por que só o militar é que tem que fazer essa escolha? Nenhum outro serviço militar. É uma estrutura estatal. O promotor também não pode. Faz parte da estrutura estatal, de governo. E aí? Por que esses podem tirar uma licença para se candidatar? Porque na história do Brasil nunca houve golpe de Estado então você está colocando a pecha de golpista em todos os militares? Não, ou a possibilidade, ou o potencial. Nós precisamos construir a democracia brasileira ciente da história do Brasil. Na história do Brasil, tivemos inúmeras vezes golpes articulados dentro das casernas, dentro dos quartéis. E precisamos, se queremos fortalecer a democracia brasileira, lidar com esse
esse fato. A nossa república foi construída já com golpe militar. Isso não é uma questão menor. Nós estamos falando de outros militares. Todos os militares da ativa têm 30 anos de serviço. Ninguém fica além disso, a não ser um cargo de comando de alto escalão, ou seja, ninguém destes militares da ativa estavam nessa época de golpe lá. Sim, mas a cultura brasileira é a mesma. A cultura brasileira é a mesma. Precisamos cultivar a nossa democracia até porque com avanços institucionais. Um juiz ele não pode estar filiado a um partido. Óbvio que não. Certo. É um absurdo. Militar também não deveria. Deveria, claro. Olha só, para quem está nos acompanhando por imagens, já identificou uma mulher muito bem vestida hoje no centro do nosso sofá. Seja bem-vinda, Luciana Nepomuceno, nossa comentarista convidada. Obrigada, Paulinho. Lu? Obrigada, meninos. Bom dia. O que você está achando dessa discussão? Já cheguei aqui, né? Discussão acalorada sobre a PEC, mas eu vou dar um dado da lei. A lei das inelegibilidades, que é a 6490, ela traz, por exemplo, a hipótese de que presidente, governador, todo chefe do executivo, prefeito, quando vai concorrer para outro cargo, eles são obrigados a renunciar. Então, 6 meses antes do pleito. Então, analogicamente, em simetria, seria o mesmo. Olha, se eu sou prefeito, quero disputar o governo do estado, eu tenho que abrir mão da minha prefeitura, tenho que abrir mão do mandato. Por que não pode, então, exigir? Ele não pode voltar. Ele vai candidatar, pode perder e adeus o cargo do executivo. A mesma simetria está sendo aplicada, a mesma base ideológica está sendo aplicada para a questão dos militares. Como é que é a lei em relação aos policiais? O policial pode estar afiliado num partido político? Ele pode filiar para candidatar, ele pede licença, faz a campanha, se perdeu, volta para ativa para o trabalho dele. Se ganhou, aí ele tem que ir para a reserva. Ele se desliga, se torna inativo e assume o cargo eletivo. Se ganhou, mas, por exemplo, antes, ele pode ter uma vida partidária estando na ativa. Tem umas peculiaridades, assim, não pode ser um militante político como qualquer outro. Ele tem ali só o caminho para se filiar para uma candidatura, se pede licença e tal.